A segunda edição das Jornadas dá enfoque à importância da mente, como elemento fundamental na capacidade superativa e adaptativa da humanidade, posta à prova nos últimos tempos de incertezas e mudanças que a tornaram extraordinária e tem feito todos os seres humanos extraordinários, extraordinariamente. Vamos prosseguir as jornadas com o tema Profissionais e Equipas de Trabalho. Chamo para a mesa a moderadora Ana Maria Pedrosa e a oradora convidada Amália Carvalho. Apresento a moderadora Ana Maria Batista Alves Pedrosa, enfermeira desde 1993. Tem desenvolvido a sua atividade profissional passando pelo Hospital Santa Maria em Lisboa, Hospital Santo André de Leiria e atualmente a exercer funções na Unidade de Cuidados à Comunidade do Centro de Saúde da Marinha Grande. Especialista e mestre em Saúde Mental e Psiquiatria e mestre em Cuidados Paliativos. Passo a palavra à doutora Ana Maria Pedrosa. Bom dia. Então vamos iniciar este painel, que é sobre os profissionais e equipas de trabalho. O tema é inteligência emocional, um caminho para o sucesso profissional e pessoal. A nossa oradora, Amália Carvalho, licenciada em Ciências da Comunicação, mestre em Educação, Cidadania e Comunicação, trabalha na comunicação digital da Bosch em Portugal. Em 2019 lançou um podcast intitulado Bela Questão, sobre inteligência emocional e desenvolvimento pessoal. Este projeto já conta com mais de 70 episódios e eu já vi alguns deles. Em 2020, lançou um livro intitulado Escova da Mente, que é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal que desafia as pessoas a uma rotina diária de limpeza da mente, através de questões de desenvolvimento pessoal. Meus senhores, minhas senhoras, Amália Carvalho. Bom dia. Muito bom dia. Vamos só ver se temos aqui a nossa apresentação, que é uma parte muito importante, e vou então tirar a máscara para facilitar aqui a nossa comunicação. Então, muito bom dia. Muito obrigada pelo convite em primeiro lugar. Conseguem-me ouvir corretamente? É uma honra estar aqui, é uma honra falar sobre este tema da inteligência emocional. Permitam-me que esteja de pé, eu prefiro, para estes próximos minutos. Muito obrigada pelo convite mais uma vez e começo já aqui com uma bela questão, que é: como é que nós podemos trazer a inteligência à emoção? E porquê que isso é importante para nós enquanto pessoas e profissionais? E é engraçado eu dizer isto, não é? Pessoas, profissionais, parece que quando nós chegamos às empresas somos máquinas, quando saímos das empresas voltamos a ser pessoas, voltamos a ter as nossas emoções. E, na realidade, o que acontece é nós, quando vamos para as empresas, quando somos profissionais, nós continuamos a ser seres emocionais. Deixem-me só ver se este pointer funciona. Se calhar não vai funcionar, diga-me só, por favor, se estou a fazer corretamente. Se calhar não vai funcionar. Alguém conseguia, por favor, passar... Isto são aqueles imprevistos que acontecem e são pormenores. Em relação ao que me trouxe este tema, eu gostava por começar por partilhar a história que me levou à inteligência emocional. Há cerca de 4 anos, eu estava numa reunião de trabalho, era uma reunião muito importante, era uma reunião com colegas de equipa a nível nacional, eu trabalhava numa multinacional, e quando dei por mim, eu estava a chorar que nem um bebê. Esse momento de choro compulsivo foi um marco pesado para mim enquanto profissional, porque esse choro compulsivo acabou por me fazer sentir vulnerável, envergonhada, e recordo-me nessa altura, nessa reunião, de ter saído, de ter ido lavar a cara, de estar em frente a um espelho
e de fazer uma promessa a mim própria. De prometer, Amália, tu vais transformar a tua vulnerabilidade, a tua fraqueza, numa das tuas maiores forças. E vamos só ver se isto já funciona. Se andar para trás, para frente. E assim foi. Em maio de 2019, decidi começar a partilhar com o mundo aquilo que eu ia aprendendo sobre as emoções, sobre a inteligência emocional. Porquê? Porque eu precisava disso para mim. E eu precisava disso para mim porque as emoções são mais características de algumas pessoas, no sentido da expressão. Há pessoas que se expressam mais emocionalmente do que outras. E no meu caso, eu expressava-me mais emocionalmente do que outras. Eu precisava de aprender a gerir as minhas emoções de uma forma que não me prejudicasse nem a mim, nem as pessoas à minha volta, sobretudo tendo em conta aquele episódio. Aquele episódio foi um grande marco para mim. Então, comecei a ler sobre o assunto e descobri a Mel Robbins numa TED Talk, que é uma das TED Talks que a tornou mais conhecida, que recomendo a toda a gente que veja. E é uma TED Talk que fala sobre a regra dos 5 segundos. A regra dos 5 segundos é a coisa mais simples que possamos conhecer e uma das ferramentas mais úteis que eu até hoje aplico na minha vida. Se nós contarmos de 5 até 0, de forma decrescente, 5, 4, 3, 2, 1, e depois agirmos, dependendo daquilo que queremos fazer, nós estamos, no fundo, a ativar o nosso córtex pré-frontal durante esses 5 segundos e estamos a conseguir fazer uma paragem, a voltar a ativar o raciocínio e então a fazer algo. Isto era a regra que ela apresentou de uma forma simples. Porquê? Porque ela tinha tido dificuldades muito complicadas na sua vida, estava na falência, tinha dívidas de todo tamanho, chegava a ir ao supermercado, passar o cartão de crédito e não ter a certeza se aquilo ia dar vermelho. E então houve um dia, depois dela já estar um pouco virada para o vício do álcool, que viu na televisão, na NASA, um foguetão a levantar aquela contagem, 5, 4... E ela disse, amanhã, Mel Robbins, tu vais sair da cama como um foguetão. E assim foi e partilhou com o mundo. Ela é a minha inspiração, tem sido a minha inspiração, porque ela procura trazer muito daquilo que é a ciência à parte da motivação, do desenvolvimento pessoal. Para mim é interessante. Para mim, e acho que para todas as pessoas, o mais importante é compreender porque é que as coisas são como são. E porque é que as emoções são como são. É uma bela questão, aliás, a ciência procura responder a isso todos os dias e é um caminho que está a ser feito, que ainda tem muito por explorar. Um podcast, eu gostava de saber aqui, quem é que está familiarizado com o termo podcast? Quem é que já ouviu algum? Ok, temos, diria, menos de metade das pessoas desta sala conhecem o que é um podcast, então permitam-me que diga que é um formato. Não é rádio, mas é um formato de voz. É um formato em que qualquer pessoa, cada um de vocês que está aqui na sala, pode chegar à internet. Existem plataformas equivalentes, imaginem, a um blog, só que em vez de nós comunicarmos um blog com um texto, nós comunicamos com voz. É um ficheiro de áudio que nós preparamos em casa, qualquer pessoa pode gravar, tem uma temática e é suposto ter uma regularidade. Então, são pequenos programas. As rádios hoje em dia até já chamam muito podcast quando colocam os programas deles online e nós podemos ouvir a qualquer hora do dia. Só que as rádios têm uma produção super profissional e um podcast não precisa disso, embora já haja muitos podcasts com essa produção super profissional. Então, o que é que eu decidi? Eu identificava-me com o formato do áudio, porque comecei a ouvir audiolivros, comecei a ouvir podcasts e para mim foi a forma mais interessante que eu tinha para devolver ao mundo o que o mundo me estava a dar a mim. No fundo eram estas ferramentas, estes caminhos, para eu conseguir entender melhor essas emoções. E o que é certo é que em 2 anos o podcast foi pelo menos nomeado 2 vezes, em 2020 e em 2021, recentemente, para o Prémio Podcast de Portugal, que é o único. E o que mais me deixa feliz é este percurso de a menina que estava a chorar, a menina que muitas vezes ouviu pessoas a dizer tens de controlar mais as tuas emoções. Pessoas que tenham sensibilidade vão se identificar particularmente com isso. Há muita gente que as consegue esconder melhor do que isso, o que não significa que as consiga gerir melhor. Esconder não é o mesmo que gerir.
E o percurso tem sido bastante interessante, tem 74 episódios e um episódio, no meu caso, no podcast, pode estar em 2 formatos. Ou é uma entrevista, ou é um solo. Uma entrevista é, neste caso, a minha procura de perceber o que é que vai na mente e no coração de pessoas que eu considero particularmente interessantes. E tem alguns especialistas. Quem gostar do tema, eu recomendo que ouçam Paulo Moreira, que escreveu o livro Inteligência Emocional, uma abordagem prática, o Alexandre Monteiro, que escreveu o livro Torna-se um Decifrador de Pessoas. Ele tem agora estado muito ativo até nos meios de comunicação social. Ele fala muito sobre comunicação não verbal, como é que nós conseguimos ler as outras pessoas pela forma como elas se expressam. E o Pedro Vieira, da Life Training, que também é uma referência do desenvolvimento pessoal. E depois tem alguns solos. E nesses solos o que eu faço é, eu faço uma investigação, por exemplo, fiz uma série de episódios sobre as emoções, anatomia da alegria, da tristeza, do nojo, do medo, da raiva. E em 15 minutos a meia hora, procuro trazer para as pessoas o que eu fui ler em livros, o que eu descobri, o que eu acho particularmente interessante. E hoje trazia aqui um pouco daquilo que eu partilho no podcast e, sobretudo, em relação a 2 emoções, e já vamos ver quais são. Partindo deste pressuposto, as emoções comandam todas as nossas decisões, quer queiramos, quer não. As emoções são impulsos biológicos, são impulsos psicológicos. As emoções não são ciência exata, não pode haver nenhum médico, nenhum físico que venha aqui e dizer a emoção é igual a A mais B, que dá não sei quantos metros por quadrado. Isso é impraticável e por isso é que se tornam tão interessantes, porque ainda por cima têm depois a nossa própria individualidade. Vamos ver se este vídeo funciona. Não sei se vai funcionar. Ok, vai funcionar. Temos som. Então, como foi o primeiro dia de escola? Foi fixe, sei lá. Nem desconfio. Nunca olhas para alguém e pensas, o que é que se passará naquela cabeça? Conseguiram apanhar? Sem dúvida. Há algo de errado. Vamos descobrir o que é que se passa, mas precisamos de apoio. Um sinal para o marido? Ela está a olhar para nós. O que é que ela disse? Desculpe, senhor. Ninguém estava a ouvir. Não despejamos o caixote. A sanita, não baixamos a tampa. O que é? O que é, mulher? O que é? O sinal outra vez? Então, Riley, como foi a escola? Inacreditável! Estar a brincar. Desistimos do piloto de helicópteros brasileiro por este? A escola foi boa, ok? Aquilo que foi, não disseste que não íamos estar nas vistas. Riley, passa-se alguma coisa? Senhor, ela revirou-nos os olhos. Ok, é uma demonstração de força. E eu não quero ter de bater o pé. Não bata o pé. Riley, eu não gosto da tua nova atitude. Eu já te mostro o que é atitude, homem. Não, inspira. Qual é o problema? Não me aborreçam. Senhor, o atravimento está a subir. Ativar nível de defesa 2. Eu nesta casa não admito faltas de respeito, estás a ouvir? Queres experimentar isto, papá? Já? Bom, vem. Vamos bater o pé. Chaves em posição. Lançamento ao seu sinal, senhor. Calem a boca! Basta. Já para o quarto. Ele bateu o pé. Ele bateu o pé. Ótimo trabalho, cavalheiros. Isto podia ter sido um desastre. Isto foi um desastre. As mentes que criaram altamente Toy Story 3 à procura de Nemo. Vem, voa comigo, gatinha. Inside Out, divertidamente. Um grande filme de emoções. Verão de 2015 nos cinemas. Em 2015, este filme saiu. Quem viu? Espetacular. Então tivemos aqui todos uma oportunidade de reviver um dos filmes mais interessantes em relação às emoções. Eu tive a oportunidade até de ver um vídeo no YouTube sobre 2 especialistas, um deles era psicoterapeuta, a tentar perceber se realmente aqui tinha mais ciência, menos ciência, e o filme está muito fidedigno. Estas 5 emoções que estão aqui representadas, a ciência, a comunidade científica ainda não está toda de acordo que são aquelas 5, mas de um modo geral, a raiva, o medo, a alegria, a tristeza e o nojo acabam por ser, imaginem, as cores primárias, que depois juntam-se umas com as outras e multiplicam-se em centenas. E é um pouco igual neste caso. Uma raiva pode-se desmultiplicar em frustração, o nojo pode-se multiplicar em repúdio, portanto, elas acabam por ser interessantes
nós compreendemos, porque se nós compreendemos estas 5, pelo menos vamos compreender o quê? Alguns dos nossos comportamentos, os nossos e os dos outros. O problema não está nas emoções, está no comportamento. Está no comportamento que vem com as emoções. E quando esse comportamento vem de uma área primitiva, acabamos nós por estar sob controle das emoções. Quando esse comportamento vem pela área intelectual, do córtex pré-frontal, estamos nós em controle, que é o nosso maior desejo enquanto seres humanos, estarmos em controle das situações. É ou não é? Conselho, se quiserem, se gostarem, se quiserem experimentar um podcast, para quem nunca experimentou este formato, ouvir a entrevista com o Paulo Moreira, que diz, de uma forma muito simples, o que é a inteligência emocional, que é, no fundo, a nossa capacidade de gerirmos as nossas emoções, de as reconhecermos, e a capacidade de reconhecer, gerir e influenciar as emoções dos outros. No fundo, a inteligência emocional traduz-se nisto. São competências, portanto. E, voltando à bela questão inicial, como é que nós podemos trazer a inteligência à emoção? Ou seja, como é que nós podemos fazer com que o córtex pré-frontal esteja online, esteja ativo em circunstâncias que puxam pelas nossas emoções? Porquê que isto é importante? Porque vocês já ouviram falar da lei de Pareto? Sim? A lei de Pareto diz que 20% dos nossos resultados vêm de... 80% dos nossos resultados vêm de 20% do nosso esforço. E há um estudo, já com alguns anos, do Carnegie Institute of Technology, que conseguiu perceber que cerca de 85% do sucesso financeiro, porque o sucesso tem muitas variáveis, advém das competências em engenharia humana, das competências sociais, das competências de inteligência emocional, se assim preferimos dizer. No fundo, cada vez mais, o que acontece é o seguinte: nós somos contratados pelo nosso QI, pelas nossas competências técnicas, e muitas vezes as pessoas acabam por ser convidadas a sair por falta de competências sociais. Ou então, ao contrário, querem sair porque, pelas competências de inteligência emocional, percebem que aquele não é o sítio certo. O nosso quociente emocional é determinante para nós enquanto profissionais. E António Damasio diz: nós não somos máquinas de pensar, nós somos máquinas de sentir que pensam, e não ao contrário. Até que o nosso cérebro ainda está trabalhado dessa forma. E Daniel Goleman diz isto: a maior parte das pessoas são contratadas pelo seu QI e despedidas pelo seu QE. Quem é que está de acordo? Estamos tímidos no acordo? Então quem é que está em desacordo? Temos neutralidade na sala, a abstenção. Esta é uma provocação. O que é facto é que nós nas escolas somos ensinados com as competências técnicas, história, geografia, ciência, português, matemática, física, química, mas depois, na vida real, seja em casa, seja na profissão, nós vamos precisar de competências sociais, nós vamos precisar de gerir conflitos, de gerir stress, de gerir a nossa motivação, de sabermos adquirir bons hábitos, anular maus hábitos, como é que um hábito se cria. E há um estudo muito interessante, eu aconselho toda a gente a ver esta TED Talk, que diz, é um dos estudos mais longínquos feitos em relação à felicidade. E eles estudaram cerca de 900 homens durante a sua vida, porque este estudo é longínquo porque teve 3 diretores, eles conseguiram ter os participantes a chegar até aos 90 anos de idade, e então conseguiram perceber e fazer uma correlação muito simples. As pessoas que chegavam mais longe na vida, com mais qualidade de vida, eram aquelas que tinham melhores relações com a família, melhores relações no trabalho. As nossas relações são uma parte fundamental da nossa felicidade, do nosso bem-estar. E as nossas relações têm uma componente muito interessante, que são as emoções. Quantas emoções não dão cabo de uma relação, profissional ou pessoal? Aconselho a verem este vídeo, ele está muito, muito interessante. E agora partimos aqui no desdobramento de 2 emoções. Eu só queria, depois que me fizesse um sinal, se eu estiver próxima aqui do tempo limite. E eu escolhi 2. Quem é que adivinha quais é que foram as 2 emoções que eu escolhi para falar aqui hoje? Digam, em voz alta. A raiva e
Alguém disse? O medo. Porquê estas duas? Porque acabam por ser duas emoções que, em termos profissionais, muitas vezes condicionam a nossa tomada de decisão, a nossa busca pelos nossos sonhos, e conhecê-las é um ótimo ponto de partida para nós conseguirmos, na altura certa, identificar se estamos a ter ou não algum padrão de comportamento. Então começamos aqui pela nossa amiga raiva, que eu diria que é a mãe do stress. E quem é que daqui já sentiu stress por conta da sua vida profissional? Podem levantar a mão. Eu levanto as duas. Toda a gente já sentiu stress. E é interessante nós percebermos o que é que se passa cá dentro. No meu episódio eu começo da seguinte forma. Eu falo na anatomia da raiva, fui procurar entender sobre isto e começo da seguinte forma. A raiva é como uma criança. Nós não podemos meter na bagageira, mas também não queremos ao volante de um carro. E quando nós estamos sob um acesso de raiva, acontece bioquimicamente algo muito interessante dentro de nós, que eu vou explicar com uma metáfora de Dan Siegel, que é neurocientista e que nos mostra o que é que acontece no nosso cérebro e porque é que num acesso de raiva, e já agora, quem é que daqui já teve um acesso de raiva num carro no meio do trânsito? Estamos numa fila, estamos há 20 minutos a comportar-nos socialmente corretamente. De repente vem um chico esperto e mete-se à nossa frente. Quem é que não fica com aquela raivazinha e começa a mandar vir? Durante um acesso de raiva, e há alguns acessos de raiva que são mais problemáticos, há pessoas que têm brancas, não sei se alguma vez tiveram uma curta perda de memória naquele momento, quando é o chamado passeio da cabeça. E o que é que acontece? Então, este punho encerrado é uma metáfora para explicar o que é que acontece, efetivamente. Vamos supor que estes dedos são um córtex pré-frontal, que o polegar é a amígdala e o resto é o tronco cerebral. Pronto. Então, a amígdala é a diretora das emoções, ela vai identificar uma emoção e vai dizer é para fugir, é para lutar. E vai indicar isso ao tronco cerebral. O tronco cerebral vai indicar ao nosso corpo como é que é para reagir. Se for para fugir, começamos a ficar com o sangue a correr-nos nas veias mais depressa. Porquê? Para podermos fugir, as extremidades do nosso corpo, como os dedos e os pés, ficam com sangue. E então o sangue acaba por ir para o sítio que é mais importante, que é a parte mais primitiva, a modo de sobrevivência, e acaba por não ser tão necessário na zona do raciocínio. E é isto que acontece. Portanto, isto está tudo em comunicação, normalmente, amígdala, tudo, o córtex pré-frontal. Mas quando nós temos um acesso de raiva, o córtex pré-frontal desconecta-se momentaneamente do resto. E então nós estamos em piloto automático, estamos literalmente a reagir. Em modo de ataque, em modo de preparação. E o mais importante, então, é, primeiro, nós vamos perceber que a raiva tem benefícios. E segundo, conseguirmos ter conhecimento suficiente, ter algumas práticas, de forma a que, em momentos em que nós vamos ter raiva, e isso vai acontecer na vida, com as crianças, já ouvi dizer, eu ainda não tenho filhos, mas quando elas se comportam mal, dizem que os pais às vezes ficam enervados. Então, como é que nós conseguimos fazer com que isto não aconteça? Com que não haja uma desconexão entre a parte intelectual do nosso cérebro e a parte primitiva. Para isso, vamos perceber, em primeiro lugar, qual é que é o principal gatilho da raiva. Quem é que adivinha para esta imagem? É a injustiça. E fizeram um estudo nos Estados Unidos que mostraram, num tribunal, tinham os jurados, o júri, que acaba por ser um grupo de pessoas que dá o seu parecer em relação a uma sentença, e eles dividiram os dois grupos. Um dos grupos foi sugestionado por um vídeo, e esse vídeo mostrava um criminoso a cometer um crime e a não ser punido. O outro grupo não viu nada. Qual é que acham que foi o grupo que no final deu um parecer para uma sentença mais pesada numa situação real em que eles tinham que dar o seu parecer? O primeiro, que tinha sido sugestionado, ou o segundo? O primeiro. E assim a ciência vai conseguindo tentar perceber o que é que despoleta a raiva. E a injustiça, a sensação de injustiça é um dos principais gatilhos quando nós estamos enraivecidos. E é muito interessante no momento em que vocês sentirem raiva fazerem esta questão. O que é que eu estou a considerar injusto neste momento? Qual é que é o grande desafio? E isto já vem de há milénios.
O problema não está na raiva, o problema está nisto. Qualquer pessoa pode zangar-se, e isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa na justa medida, no momento certo, pela razão certa e da maneira certa, isso é que não é fácil. Já dizia Aristóteles, é aqui que entra o desafio. Mas a raiva tem benefícios. Nós temos a raiva, todas as emoções elas são ímpetos para a ação, são guias para a ação. Todas têm uma funcionalidade muito ligada à nossa sobrevivência. E a da raiva tem a ver com nós estabelecermos os nossos limites. Se nós nunca tivermos este sentido de injustiça, nós vamos dar por nós em relações abusivas, seja pessoais ou seja profissionais. Ela ajuda-nos a preservar os nossos valores, ajuda-nos o chamado stand up for your rights, a lutar pelos nossos direitos. Há uma TED Talk de uma especialista em mindfulness que esteve 7 anos numa relação abusiva porque ela não sentia injustiça. E é um grande mito da inteligência emocional achar que uma pessoa que procura ter inteligência emocional, que trabalha isso, que é a boazinha, que compreende tudo. A pessoa não fez isto, mas eu percebo porquê. A inteligência emocional é muito mais profunda do que isso. A inteligência emocional, lá está, esta capacidade de reconhecer, gerir e influenciar as pessoas de forma a conseguirmos o bem-estar. E nem sempre o eu percebo, compreendo, foi injusto. Mas ela teve uma infância difícil. Tudo bem, mas nós também temos os nossos limites. E a raiva é muito importante como forma de nos guiar na vida para a ação e para evitar este tipo de situações, abusos. Então, como é que nós conseguimos manter o nosso córtex pré-frontal online em momentos de raiva? Quem é que já aqui meditou? Temos ainda, aqui está quase metade, ainda assim penso que a maioria ainda não experimentou. A meditação é uma prática de foco de atenção. E no fundo nós estamos a treinar a nossa mente a focar-se. Há várias práticas de meditação, eu não vou explorar o tema. Posso dizer que se quiserem experimentar, vou dar 3 alternativas. Se estiverem confortáveis com o inglês, ouçam Jay Shetty, o autor do livro Pense Como um Monge. Se quiserem uma experiência assim mais radical e mais profunda, façam um retiro de silêncio de 3 dias. Eu aconselho o que eu fiz, que foi em Sintra, um lindo sítio, parece um mini Tibete, no centro de Cadampa. E lá existe essa prática de meditação. Ou em Portugal, no YouTube, também podem encontrar conteúdos de Ruth Caldeira para aprenderem a meditar. Façam esse exercício um dia. E lembrem-se, é normal a mente devagar e é normal ser difícil no início. Mas meditar ajuda-nos... Talvez seja mais rápido do que eles pensam. Talvez seja mais rápido do que eles pensam. A meditação. É verdade, é verdade. Começar é importante. E perceber que tem mesmo a ver com o treino. É como ir ao ginásio. Só que em vez de ser com força, é com a mente. E termos essa meditação guiada ajuda imenso. As distrações está aprovado que são a melhor forma de nós conseguirmos dar cabo de uma emoção, sabe? Ou seja, desmontar-nos. Se estamos muito tristes, estamos com um excesso emocional, o ideal é distrair-nos. O Daniel Goleman escreveu um livro sobre inteligência emocional e ele fala sobre isso e também chama a atenção para 2 aspectos interessantes. As mulheres e os homens têm 2 formas muito diferentes de se distrair ou de tentarem aliviar a dor da raiva. Os homens têm mais tendência, estatisticamente falando, de se virarem para os vícios do álcool e das drogas. E as mulheres para a questão da alimentação e das compras. Isto é interessante. Eu não sei quem é que já deu por si num fim de um dia de trabalho estressante. Eu, mulher, olha, preciso mesmo agora ir às compras. Só aquele miminho, porque é uma satisfação momentânea. É aquele prazer imediato, é a recompensa que nós vamos ter. Mas o ideal não é este tipo de distrações, de todo. O ideal é distrações como ouvir uma música alegre, ver uma comédia, dançar, falar com um amigo, ir apanhar ar fresco. As distrações são uma forma eficiente e eficaz de quebrar um sequestro emocional. Regra dos 5 segundos e uma âncora é os 5, 4, 3, 2, 1 e a âncora é um pensamento feliz, um pensamento que nós já sabemos que é o nosso pensamento preferido. Os nossos gatinhos, os nossos filhos, a viagem mais espetacular da minha vida, lembrarmos isso, porque o cérebro não distingue muito bem memórias do que está a acontecer e de repente distrai-se. Quando damos por ela, estamos calmos. Os nossos níveis de bioquímicos estão restabelecidos, que isso é que é o importante que aconteça. E exercícios de escrita como autorregulação emocional. O escrever
fazer questões a nós próprios. Porque é que estou a sentir injustiça? Qual é que é a minha preocupação de hoje? E acabo por falar da raiva com uma pequena história. Estava um casal de sénior e o Manel vira-se para a Maria e diz-lhe: "Oh Maria, como é que tu consegues manter-te sempre calma quando eu tenho um acesso de raiva para cima de ti?" Tem sido assim a nossa vida inteira. Ela diz: "Olha Manel, é muito simples. Quando tu metes raiva em cima de mim, eu vou limpar a casa de banho." E ele diz: "A sério? Como assim limpar a casa de banho? Como é que isso te consegue ajudar? Não estou a perceber." Ela: "Sim, então eu uso a tua escova de dentes." Esta é uma forma de manifestação da raiva, cada um tem as suas, o desafio é descobrirem quais são as vossas. Agora eu pergunto se temos tempo de ir ao medo ou se já estamos aqui. Temos que não fiquem ideias, não era o objetivo dar ideias. Temos tempo. A seguinte emoção, o medo. Nosso querido medo. Então, o que eu falava há pouco, esta é uma forma muito simplista de percebermos o nosso cérebro. Eu não estudei neurociência, interesso-me por neurociência e para mim importa-me compreender de forma muito simples estes conceitos, mas neocórtex, onde se processa o raciocínio, a nossa parte intelectual, sistema límbico, o sistema que processa as nossas emoções, e o complexo reptiliano, que é a parte do cérebro que existia no tempo dos nossos primatas e que ainda temos hoje, que é interessante e que ainda faz muito pelas nossas decisões. Ainda tem um sistema muito binário, que é fugir ou para lutar, nunca se esqueça. E até agir nós temos este sentido de humor, olha aqui este cérebro reptiliano entrar em ação. Às vezes quando estamos a falar em público temos muito esta tendência do medo. O que é que nós temos medo de falar em público? O medo de falar em público tem a ver com o medo da morte. E nós a pensar, como assim? Mas desde quando é que falar em público pode levar à morte? Mas tem um sentido de ser. Imaginem no tempo das tribos, mesmo literalmente nos primórdios dos seres humanos, que se vivia em tribo e que uma pessoa era rejeitada pelo grupo. Não tinha hipótese nenhuma em relação aos animais selvagens. Era rejeição social na altura, era sinónimo de morte. Hoje em dia sabemos que não é assim. No entanto, o nosso organismo ainda está preparado com este mecanismo de defesa. Então, quando vocês tiverem medo de falar em público, façam uma festinha ao cérebro reptiliano e digam: tem calma, o máximo pode acontecer é as pessoas não gostarem, ficarem aborrecidas, mas não vais morrer, ninguém te vai prender, ninguém te vai fazer mal. E outro aspecto muito importante para nós percebermos os medos é este termo. Quem é que já ouviu falar em apofenias? Este termo eu descobri no livro O Cérebro Feliz, de Dan Burnett, e isto é a capacidade que o ser humano tem de encontrar correlações onde elas não existem. Podia ser o mesmo que superstições. Um gato preto dar azar. Qual é que é a correlação entre isto? Alguém me explica. Eu tenho um gato preto. E muita sorte na vida. Mas o que é certo é que o nosso cérebro utiliza este tipo de detalhes mentais porque o nosso cérebro é um bocado averso à aleatoriedade. Aquilo que é demasiado aleatório, o que é que faz? Faz com que nós percamos o locus de controle, que é, no fundo, a nossa vontade de estarmos em controle da situação. Não sei quem que ouviu, agora está a passar nas redes sociais o vídeo da Adele, do último concerto que ela fez. Ela tem lá um momento em que diz: a coisa mais importante que eu aprendi na vida é que nós não temos controle absolutamente nada. O melhor é deixar-nos ir. Ok, estou no calor do momento. Não é bem assim, mas não deixa de ter ali um grande quê de verdade. Nós não temos controle quase nada, não temos. Estou a caminhar e se ela se vou tropeçar, e se eu tropeçar, o que é que acontece a partir daí? Mas o nosso cérebro quer ter essa sensação de controle. Tudo o que nos tira esta sensação de controle, ficamos vulneráveis e não gostamos dessa sensação. E como não gostamos dessa sensação, então começamos aqui com os nossos processos cognitivos maravilhosos a ir buscar, lá está, correlações onde elas não existem. E a encontrar padrões onde eles não existem. E o que é que acontece? E o que é que nós temos então que entender? É que nós ainda estamos programados para reagir a ameaças, mas temos que aprender a distinguir as ameaças reais das ameaças subjetivas. E a maior parte das ameaças que nos provoca medo
São ameaças subjetivas, é a ansiedade social. Quando nós sentimos medo, nós voltamos a ficar em estado de preparação, nós voltamos a ficar num estado de ataque ou fuga. Portanto, acabamos por, biologicamente, estar alterados. É muito desagradável, sobretudo em situações em que realmente sentimos o medo a sério. E porquê aquele avião ali? Porque numa TED Talk que eu ouvi também, achei super interessante a comparação do nosso cérebro a um simulador de avião. É a nossa capacidade de prever e simular todos os cenários possíveis e imagináveis, mas, normalmente, quem é que vai mais para os dramas, em vez de ir para a comédia? Quando pensam em cenários negativos, quando pensam em cenários potencialmente destabilizadores, pensam, regra geral, em coisas que vão correr bem ou em coisas que vão correr mal. Quem é que pensa em coisas que vão correr mal? Quem é que pensa em coisas que vão correr bem? Nós temos muita abstenção nesta sala. Aqui pessoas, ora um dia um, ora um dia outro. De qualquer das formas, é necessário que nós consigamos ter, efetivamente, uma reação rápida. As emoções têm que nos dar estas reações rápidas. Mas nós conseguirmos compreender e distinguir aquilo que é uma ameaça real, que põe em perigo a nossa vida, a nossa sobrevivência, é muito diferente daquilo que põe em perigo a nossa estabilidade emocional. E a maior parte das vezes nós fugimos às coisas ou temos medo das coisas que põem em perigo a nossa estabilidade emocional. E eu trago este estudo por um motivo simples, é que nós aprendemos as emoções aprendem comportamentos e aprendem padrões. E isso é que é muito interessante para nós. Este estudo já é muito antigo, se forem procurar por cão de Pavlov, depois podem entrar em detalhe, mas, resumidamente, este cão tinha um prato de comida e o cientista estava a medir a quantidade de saliva que ele produzia quando via um prato de comida. Inicialmente foi assim. Depois, tocava um sinal, mas sem estar com o prato de comida, para ver se o cão tinha alguma reação. Nenhuma reação. Entretanto, começou a combinar. E quando punha comida, tocava um sinal e o cão começava a salivar. E passado algum tempo desta experiência, já só tocava o sinal e o cão começava a salivar. E isto acontece na nossa vida, que é aqui que isto se torna útil. Que é, por exemplo, o stress pós-traumático, que é muito comum na parte do exército, em que uma pessoa que esteve em cenários de guerra, eu estou a dar aqui um exemplo extremo, e que ouviu explosões, muitas vezes retorna à sua vida, se ouvir um barulho mais alto, entra em modo de sobrevivência, este estado de circulação sanguínea acelerada, taquicardias, porque fez uma associação, ou seja, nós fazemos associações e nem damos por ela. E aqui, isto, a mim, ajuda-me imenso a entender os meus padrões de medo, o que é que eu associo. Porque é que, de repente, uma situação que nos aconteceu bem lá atrás, às vezes na infância, ainda hoje faz com que seja um gatilho de medo para nós? É das questões, na minha opinião, mais relevantes para nós termos. O que é que ativa o nosso medo? Porque, no fundo, o que acontece no nosso cérebro é nós fizemos associações. Se eu fizer X, vai-me acontecer Y. E isso, quando éramos pequenos, podia acontecer. Quando tornamos-nos grandes, não. Um bocado quando nós temos a tendência de agradar ao pai ou à mãe. Se o pai for, assim, particularmente uma pessoa mais fechada e a criança está habituada a ter que obedecer, porque se for obediente ele vai gostar dela. E depois, quando nós vamos para as empresas, acabamos por muitas vezes replicar esse padrão. Se eu for obediente, eles vão gostar de mim. E há medo por detrás disso, e se eu não for obediente, ele pode me bater. Estou aqui a falar em cenários um bocado mais exagerados. De qualquer das formas, fazermos esta questão nós próprios. Porque é que eu estou a associar o medo a isto? Qual é que é o gatilho? Em que situação é que eu senti medo numa situação semelhante? Qual foi a primeira vez que eu senti medo numa situação semelhante a esta? E esta história que inspirou o livro Moby Dick mostra-nos como é que nós reagimos, isto para terminar, em relação ao medo. Isto era um conjunto de marinheiros que estavam num navio. Uma baleia, que é a tal Moby Dick, acabou por fazer danos muito graves ao navio. Eles tiveram que ficar em barcos pequeninos. E tinham 3 cenários à sua frente, que tinham que decidir o que é que ia acontecer a partir dali. No primeiro cenário, eu vou falar em quilómetros, eu falo em milhas, e também não interessa muito se é 100, 200, mas o primeiro cenário, vamos imaginar, daí a 100 km eles tinham umas ilhas.
No entanto, eles tinham ouvido rumores de canibalismo naquelas ilhas. No segundo cenário, estava um pouco mais afastado, era 200 km, cerca do dobro. Mas tinham ouvido falar na possibilidade de tempestades muito fortes que poderiam dar cabo do navio, do barco, que eles já estavam no barco. E no terceiro cenário, que era a 400 km, era muito mais distante do primeiro, eles não teriam lá à chegada nada à sua espera, mas corriam o risco de ficar sem mantimentos até chegar lá. Qual é que acham que foi o cenário que eles escolheram? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Quem é que acha que foi o primeiro? Levanta a mão. Ok? Só. Quem é que acha que foi o segundo? E quem é que acha que foi o terceiro? E quem acha que foi o terceiro acertou, foi o terceiro. E o que é que realmente aconteceu? Eles escolheram o terceiro, ficaram sem mantimentos e quando foram descobertos por um navio, já passado muito tempo de terem ficado sem mantimentos, eles tinham feito a sua própria forma de canibalismo. O que é que isto nos traz de aprendizagem? E isto é uma história, a própria Moby Dick é uma história bastante dramática, mas o que é que isto nos traz? Que é o simulador, que é o nosso cérebro, a nossa capacidade de simular cenários que podem pôr em risco a nossa sobrevivência, pesa muito nas nossas decisões. E muitas vezes essa capacidade de imaginação de cenários está baseada nas emoções e não nos factos. E interessa-nos profundamente que sejam os factos, sobretudo nestas circunstâncias, a basear-nos, a ajudar-nos a tomar melhores decisões. O que não significa que as emoções não sejam importantes e não façam parte de uma decisão. Mas termos a inteligência emocional é termos as duas partes, nem só uma, nem só outra. Eu até tenho uma caneca lá em casa que gosto muito, que é segue o teu coração, mas não te esqueças do cérebro. Estou melhor em inglês. Um exercício final, que é o custo em ação e que é uma forma interessante de nós fazermos aqui então este trabalho de, ok, se é para simular medos, então vamos simular com base nos factos. Podemos então pegar num papel, numa caneta, isto foi falado pelo Tim Ferriss, também é uma TED Talk, e fazer 3 colunas. A primeira é definir o custo de nós não fazermos determinada coisa, porque muitas vezes nós não fazemos algo porque temos medo. Então, vamos imaginar, eu quero fazer uma viagem. Qual é que é o custo de eu não ir? Nós temos que pensar sobre isso. Então, ele vai definir, ok, se eu não for, vou perder o sonho da minha vida. E depois vai pensar assim, nós vamos pensar assim, como é que nós podemos prevenir, ou como é que podemos reparar. Vou pensar aqui num caso um pouco mais específico. Ele expôs o seu próprio, Tim Ferriss. Ele queria viajar, ele tinha uma empresa e tinha medo que a carta do IRC chegasse a casa e que ele não estivesse. Ok, então como é que ele podia prevenir? Mandando uma nova morada para a casa de um amigo em avanço. E se por acaso a carta fosse para o sítio errado, como é que ele podia reparar? E depois aí tinha ali tudo já descrito. E isto é uma forma interessante de nós percebermos primeiro quais é que são os medos, percebermos o que é que nós vamos perder se não fizermos determinada coisa, que isso é a parte mais importante, e depois termos um plano de ação. Ok, eu tenho medo, ele é realista, sim ou não? Se é realista, como é que eu posso prevenir ou reparar? E terminava com esta ideia. A maioria dos nossos medos são histórias que nós contamos a nós próprios. Então, quando vem que nós escolhemos as histórias que nos vão fazer mais felizes e que nos vão levar mais longe e que nos vão ajudar a cumprir com os nossos sonhos. Tenho uma partilha para fazer convosco, caso então já estejam aqui com alguma curiosidade em podcasts. Espero que tenham ficado. Estes são os episódios do Bela Questão que fala sobre estas 5 emoções. Aprende-se curiosidades interessantes para aplicarmos na nossa vida. Se tiverem alguma curiosidade em relação ao projeto belaquestão.pt, inicialmente começou por apresentar que tinha feito uma autopublicação e fiz, porque é um exercício que eu faço todas as manhãs desde 2016, comecei com aqueles cadernos, com aquelas agendas, não interessa a ninguém, depois acabei por fazer um para partilhar, que é Com Belas Questões, é um livro estruturado, ele está lá fora para se quiserem espreitar, e que nos ajuda a pensar todos os dias 2 coisas que podemos fazer pelo nosso bem-estar.
e escrever e fazer. Pode ser meditação, escrevo muitas vezes meditação, ou dormir mais cedo. Qual é que é o objetivo que nós queremos atingir? Se tiverem um projeto na cabeça e os medos, por algum motivo, bloquearem, o que é que vocês querem? O que é que vocês vão fazer naquele dia que vai permitir dar um pequeno passo em relação a esse projeto? Escrever e fazer. E porquê? Porquê é que querem que isso aconteça todos os dias? Ou escovaramente porquê? Porque é algo diário, é um hábito diário. Porquê? Porquê é que eu quero fazer? Porque é a nossa motivação intrínseca. E depois tem sempre uma bela questão no final para nós nos autoconhecermos. Fica aqui o desafio, seja com isto, eu até tenho lá no site todas as perguntas que estão aqui dentro, vocês podem ver, fazer, pensar em voz alta enquanto estão no chuveiro. Acho que o autoconhecimento nos traz benefício a todos e, sobretudo, a inteligência emocional torna o mundo melhor. O nosso mundo interior e o mundo à nossa volta. Muito obrigada. Obrigada, Amália. Era uma das questões que eu lhe queria pôr, mas uma vez que falou no seu livro e há algumas dicas, não é? Não sei se alguém quer aqui pôr alguma questão à Amália. Aproveitem. Não? Pronto. Então, se não há questões, Amália, muito obrigada. Obrigada. E eu penso que agora é... Muito obrigada. Obrigada. Eu peço para ficar um bocadinho, para não sair ainda. Peço desculpa. Eu vou mostrar este saquinho. Este saquinho iremos ao longo do dia oferecer a todos os oradores. E eu queria uma salva de palmas para o Zé, que é da associação da APPA-CDM, e foi ele que fez este magnífico desenho. Eu iria pedir à senhora vereadora para fazer as honras da casa e entregar às oradoras. Obrigada. Adorei. Fez-me rir. Muito obrigada. Que é muito bom. Muito obrigada. É uma questão muito boa de Gostaria ainda de informar que existe no secretariado livros da Amália Carvalho e também do Dr. Nuno Martins, que é um orador da tarde, para venda. Agora iremos fazer uma pausa, regressaremos às 11h30. Até já. Peço desculpa. Não. Claro, não vamos meditar 1 hora, porque senão a organização ficava de cabelos em pé, certo? Mas vamos meditar 10 minutinhos para relaxarmos, para ficarmos calmos, para trazermos a nossa paz interior. Pode ser? Para quem está em casa, online, a Ana Sofia, a Catarina, o João, o André e todos os outros que nos estão a ver, eu também agradecia que também viessem relaxar connosco. Vamos, Amália? Então, vá. Eu tenho que deixar aqui as minhas coisas. Posso ir para aí? Pensavam que isto era assim, que não iam fazer nada, que estavam aí sentadinhos só. Não, não pode ser. Nós temos que zelar pela nossa saúde mental. E zelar pela saúde mental é fazer algo por ela. Ela não cai do céu, certo? Nós somos pessoas de hábito. E então o nosso hábito é também um bocadinho promover essa saúde mental. Então vamos fazer uma coisa que eu escolhi para hoje, que é a meditação do coração. Do coração, porque é um órgão nobre, um órgão muito importante no nosso... Não, este, mas depois eu utilizo este. A máscara. Peço desculpa. Assim é melhor, vem melhor. Porque é o órgão muito importante e também é um órgão que tem associado o quê?
O amor, o carinho, a paixão, é muito importante. E é isso, a paz. Nós vamos transmitir. E eu, com este exercício, eu quero que no final vocês estejam bem, se sintam em paz, para depois sim irmos ao cafezinho. Pode ser? Eu penso... Dá este? Que é para não... Não, talvez não. Primeiro eu tenho que explicar. Sim, porque isto não é assim. Então, esta meditação do coração tem aqui algumas fases. Vamos ouvir uma música muito calma, não é? Até porque a música relaxa. E depois vamos fazer alguns movimentos, alguns passos, alguma dança. Sim, porque dançar também é bom. E vocês vão conseguir fazê-lo onde estão. Não se preocupem, não vão andar pela sala. Os movimentos, eu vou explicar como é que eles são e são muito fáceis. Vão ver que são simples e repetem-se muitas vezes. E porquê? Exatamente para nós conseguirmos relaxar mais. Quanto mais vezes nós os fizermos, menos nos estamos preocupados em fazê-los bem e concentramos-nos mais no nosso coração, em nós próprios, lá dentro. Vão ser fáceis. Eles têm, os movimentos têm a ver sobretudo com os 4 pontos cardeais: norte, este, oeste e sul. Eu vou exemplificar e não se preocupem porque eu estou à vossa frente e vocês só têm que me seguir. Só. Então os movimentos são os seguintes. Ver se eu não caio. Norte, portanto, mão para a frente e a respectiva perna, direita, primeiro norte, norte, este, oeste e depois sul, sul. Claro que agora estou aqui a falar, mas depois vocês vão ver, é muito fácil. Os movimentos são sempre repetidos. Depois, no final, nós paramos um bocadinho, sentam-se e o resto eu explico. Pode ser? Podemos iniciar agora? Eu vou tirar, só vou ficar aqui com o telemóvel para controlar o tempo, para não me exceder e tirar o casaco. Deixa-me só pôr aqui, peço desculpa, o cronómetro. Então, de pé, por favor. Quem estiver em casa também tem que fazer. E como é uma meditação do coração, mãos no nosso coração. Foquem-se no coração. A respiração também é muito importante. Inspirar pelo nariz, é expirar pela boca, calmamente. Lembrem-se, agora, a esta hora, ninguém tem que ir buscar filhos, ninguém tem que atender telefones, ninguém tem que ir a lado nenhum. Foquem-se em vós. Vamos iniciar.
prado lindíssimo, num dia de sol, com uma brisa a passar, muitas flores de todas as cores. Imaginem-nos brancas, amarelas, vermelhas, e o cheiro que emana é tão bom. Vocês sentem-se em paz, calmos, tranquilos. Sentem-se tão bem, leves. Umas borboletas passam por vós, lindas. É tão bom estar calmo, é tão bom estar feliz. Respirem mais um pouco. Muito bem. Podem voltar aqui, abrir os olhos e espero que estejam realmente mais relaxados. Podem fazer este exercício com os vossos filhos, se tiverem, com os jovens. Os miúdos adoram dança, adoram música. Isto é uma forma também muito boa para eles relaxarem. E tudo o que a Amália disse é válido, não é? Isto é uma das técnicas que levam convosco. Muito obrigada, espero que tenham gostado. Muito bem, e agora todos um bocadinho mais relaxados. Iremos então fazer a nossa pausa para o café. Regressaremos dentro de 15 minutos.